para a gente entender, a contratação direta, seja por inexigibilidade, seja por dispensa, de qualquer forma, ela exige o processo administrativo. O que é esse processo administrativo? Toda e qualquer contratação realizada por órgãos públicos precisam de um processo interno, um processo administrativo. O que é esse processo administrativo? É verificar, em primeiro lugar, qual é a necessidade do órgão público. O que esse órgão público precisa? Ele vai identificar uma demanda, seja de um produto, seja de um serviço. Ele identificando essa demanda, ele vai verificar as características desta demanda. Então, quais são os detalhes? Por exemplo, o órgão público, ele precisa adquirir, vamos supor assim, vamos identificar primeiro a demanda. O órgão público está mudando de endereço, e ele precisa comprar móveis para esse novo endereço. Ele vai mudar de endereço, não tem móveis lá. Então, identificamos uma demanda, ele precisa de móveis, certo? Então, identificou essa demanda, inicia o processo administrativo. Então, identificar a demanda, o próximo passo, definir as especificações, as descrições mais específicas dessa demanda. Por exemplo, ele precisa de móveis, mas que móveis que ele precisa? Ele precisa de 20 mesas de escritório, de madeira, com tanto de comprimento, com tanto de largura e tanto de altura. Então, definir isso de forma detalhada, o que exatamente esse órgão precisa. Outro passo, ver a sustentabilidade, se existem restrições ecológicas, sustentáveis, econômicas para esse produto ou para esse serviço necessário. Outro passo que faz parte do processo administrativo, do processo interno, identificar a média, o custo médio do mercado para esse produto ou esse serviço. Geralmente esse levantamento de custo médio de mercado, ele é realizado por pesquisa de mercado, muitas vezes por meio de realização de orçamentos com empresas privadas, por meio de consultas de outras licitações realizadas por outros órgãos públicos, no intervalo médio ali de tempo. Obviamente não vai pegar uma licitação de 10 anos atrás como referência de preço, Então, também consulta, por exemplo, em painel de preços mantidos pelos órgãos, Pode ser também consultas em tabelas oficiais, como por exemplo a tabela SINAP, a tabela de valores de medicamentos do SUS, Então são alguns exemplos de onde o órgão público pode estar buscando essas referências de valor para ele chegar a uma noção média de quanto custa esse produto ou esse serviço no mercado. E com base nessas informações que ele vai colhendo no processo administrativo, é que o órgão vai definir a licitação. Então, qual a modalidade de licitação, os critérios do edital. Então, para que o órgão possa estabelecer esses critérios da licitação, essas informações da licitação, ele precisa do processo administrativo. Mas ao final do processo administrativo, ele pode observar que essa que essa contratação, ela se encaixa em alguma das hipóteses de inexigibilidade ou de dispensa de licitação. Nesse caso, ele não precisa elaborar um edital e publicar esse edital. O processo administrativo vai até aí, essa parte comum do processo administrativo vai até aí. E o próximo passo desse órgão, quando ele observa ser caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, é identificar o fornecedor, quem será o contratado. E aí ele precisa, então, justificar essa contratação. Ou seja, o que é justificar essa contratação? Justificar do porquê desse contratado, por que essa empresa, por que esse profissional que está sendo contratado. Ele é muito relevante no mercado, ele tem características, condições, técnicas de habilitação,
Por que dessa contratação? Ele tem que justificar. E isso tudo tem que ser aprovado também pela instância superior do órgão, né? Pelo responsável do órgão. Então, esse processo administrativo, ele precisa existir, né? Principalmente a adequação dos valores. Então, o órgão fez essa pesquisa de mercado, identificou que o produto ou o serviço tem valor de X por mês ou X no total. Então, quando ele vai contratar uma empresa, né, ou algum profissional de alguma forma, ele deve justificar, inclusive, em relação ao preço, né? Então, é necessário sempre haver o processo administrativo, mesmo para dispensa, mesmo para inexigibilidade de licitação, tá?